Hora de falar sobre o São Paulo que teve outra oferta recusada, agora do Hoffenheim da Alemanha. O tricolor fez uma terceira tentativa de empréstimo para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 25 anos de idade, que é apontado dentro do São Paulo como uma espécie de novo Jeromel. São Paulo havia feito 2 propostas de empréstimo que foram recusadas, essa terceira com pagamento em uma compensação financeira pelo empréstimo e também com obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. Hoffenheim pensou mais do que nas 2 primeiras ofertas, mas também decidiu recusá-la. A tendência é que esse acordo só aconteça se o São Paulo topar comprar o jogador. O grande problema é a questão financeira. São Paulo está bem distante das metas estabelecidas pelo fair play financeiro para essa temporada e diante desse cenário, hoje é mais difícil imaginar que o Arthur Chaves possa ser contratado. Negociações com Domingos Duarte também foram retomadas, zagueiro português de 31 anos de idade que ficou livre no mercado depois de sair do Getafe, mas o São Paulo não consegue ultrapassar a barreira de R$1 milhão por mês, remuneração pedida pelo jogador. O único acordo selado e pronto para ser anunciado no São Paulo é do Vitor Sá. O tricolor só não fez um anúncio da contratação do atacante, que é torcedor do São Paulo, porque ele tem vínculo com o Krasnodar até o fim desse mês. Então, para respeitar o time russo, São Paulo tem adiado esse acordo, mas o Vitor Sá será anunciado a qualquer momento. Mais reforços podem chegar, sim. São Paulo está em busca no mercado, mas falta dinheiro e capacidade de investimento. E existe uma chance de reviravolta no caso do Domingos Duarte, zagueiro português que pertencia ao Getafe e interessa ao São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês sobre as tratativas. O tricolor chegou a anunciar que desistiu da contratação do Domingos Duarte por falta de acordo financeiro. Pois bem, o atleta que está livre no mercado e tem 31 anos de idade recebeu proposta do Olympiacos da Grécia, mas antes de bater o martelo por lá, quer escutar uma última oferta do São Paulo. Domingos Duarte tem a intenção de jogar no Brasil. Ele ouviu as melhores referências do país e também do São Paulo, do Cédric Soares, seu ex-companheiro de seleção. E diante desse cenário, o São Paulo foi convidado a fazer uma última oferta para tentar se aproximar daquilo que o Domingos Duarte pede. O fato de estar livre no mercado permite ao Domingos Duarte exigir salário, direitos de imagem e luva, que é o pagamento pela assinatura do contrato. O São Paulo alega não ter capacidade financeira para grandes investimentos nesse momento. E essa última oferta do tricolor pode se basear num salário um pouco menor nessa temporada, com aumento das luvas a partir de 2027. O fato de Arboleda ter sido reintegrado ao elenco diminui um pouco a vontade do São Paulo em buscar zagueiros, mas ainda existe uma vaga em aberto. Vocês vão lembrar que o Matheus Doria havia pedido para deixar o São Paulo depois de uma série de ameaças que ele e sua família receberam depois de uma falha dele em jogo do tricolor. Importante registrar que Fábio Cardoso, outro zagueiro português, esse de 32 anos de idade, foi sugerido ao São Paulo. Esse atleta pertence ao Sevilha, mas desde que se mudou para a Espanha não conseguiu vingar. Foram só 5 partidas na última temporada. Contrato entre Fábio Cardoso e Sevilha se encerra em 2028. Você, torcedor do São Paulo, acha que o time ainda precisa de mais um zagueiro? Apesar da permanência do Arboleda, use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E tem a chance real de mais um São Paulino ser reintegrado ao elenco. Além de Arboleda, que teve uma conversa com o técnico Dorival Júnior nessa segunda-feira, o treinador do São Paulo especula, cogita e estuda a reintegração em definitivo de Mike, lateral direito, que havia perdido espaço, especialmente na era Roger Machado. O Roger, então técnico do São Paulo, afastou o Mike por entender que o comportamento dele no dia a dia de treinos não era bacana. Dorival chegou e quis entender e conhecer um pouco mais do Mike. O Mike vai trabalhar ao longo dessa semana com o restante do elenco e, se agradar o técnico Dorival Júnior, deve permanecer. Jogador formado na base do São Paulo, com enormes predicados, era muito bem avaliado enquanto atleta de Cotia. Subiu e a coisa ainda não acabou avançando. Tem muita gente afirmando que as reintegrações de Arboleda e Mike passam pela saída de Rui Costa. A informação que eu tenho é completamente diferente. O executivo de futebol, demitido no último sábado, não tinha restrição contra nenhum dos atletas. Ele só pontuava sempre que era perguntado por dirigentes do São Paulo que a reintegração do Arboleda poderia ser considerada interna e externamente como um São Paulo da casa da mãe Joana, em que pode-se fazer tudo. O Arboleda, vale a lembrança, abandonou o São Paulo por um mês, voltou para se apresentar no último dia antes de tomar uma justa causa. O São Paulo trabalhava para uma rescisão de contrato em que ele cobraria tudo que o Arboleda tinha a receber, mas o Arboleda, muito ligeiro, voltou um dia antes disso poder acontecer e desde então o Arboleda trabalha nos bastidores para que ele seja reintegrado.
Reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se reapresenta nessa segunda-feira, depois de um período de folga, e vai ter uma conversa a portas fechadas com Dorival Júnior. Se Arboleda e Dorival se entenderem, a tendência é que o zagueiro volte a ser utilizado pelo time principal. Atleta de 34 anos de idade que queimou seu filme dentro e fora do São Paulo depois de desaparecer por um mês. Ele foi para o Equador para curtir dias de descanso sem autorização do São Paulo. Inclusive, passou várias semanas sem contato. Depois, passou-se a negociar uma rescisão de contrato de forma automática, o que não aconteceu. A expectativa em relação a essa reviravolta ganhou um pouco mais de força depois da demissão de Rui Costa, que era o responsável pelo departamento de futebol. Dorival chegou a cogitar, quando contratado, a reintegração do Arboleda, mas a repercussão entre torcedores do São Paulo foi muito ruim. Vamos entender como é que vão funcionar essas próximas horas. A Arboleda, que custa R$1 milhão por mês ao São Paulo, são 700 mil em salário e mais 300 mil que o Tricolor paga por mês de dívidas que o Arboleda havia feito no mercado. Importante registrar ainda que o São Paulo pretende anunciar seu novo executivo de futebol ao longo da segunda-feira. Uma das especulações é Edmilson, ex-jogador do São Paulo e da própria seleção brasileira, com passagem por Barcelona, entre outros. O Edmilson, que toca um projeto de um clube no interior de São Paulo, é uma das alternativas para o Tricolor por agora. E o São Paulo pode contratar Lemina. Você deve conhecer esse jogador, volante do Gabão, 32 anos de idade, titular absoluto do Galatasaray, um dos principais, se não o principal hoje, time do futebol turco. O atleta foi campeão nacional e titular em grande parte do ano. Foram 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Desses 41 jogos ele só foi reserva em 9. Havia sido comprado do Wolverhampton por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, tem mais um ano de contrato, ou seja, para sair agora, haveria a necessidade de uma compensação financeira. O salário dele na Turquia é de R$1,5 milhão. Pois bem, o jornalista Rafael Emiliano afirma que o São Paulo entrou na disputa pelo Lemina. Lemina teria tratativas com o Atlético Mineiro, essas conversas acabaram sendo encerradas. A partir daí, com a vontade do Lemina em atuar no Brasil, a coisa poderia avançar muito em breve. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que toca o departamento de futebol. Ainda não obtive resposta. De qualquer forma, uma outra pessoa próxima a esse dirigente assegurou que se houver qualquer necessidade de compra dos direitos econômicos do atleta, essa hipótese está completamente descartada, não há dinheiro. E mais do que isso, pagar salário próximo a R$1,5 milhão por mês hoje também não faz parte da realidade tricolor. Se eu fosse torcedor do São Paulo, não criaria expectativas em relação a esse nome. Você gosta? Entende que vale a pena um esforço financeiro para contratar um jogador desse tamanho? Use o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.